Olá galera, tudo bom com vocês? É, Essa é a nossa primeira videoaula sobre geometria molecular, gente. Vamos falar hoje de geometria molecular, certo? Bom, galera, é o seguinte, eu fiz uma aula diferente, escrita no papel, certo? Para simular como se fosse um quadro, como se eu estivesse dando aula no quadro, certo? Para ficar melhor, para didaticamente vocês entenderem melhor, certo? Bom, geometria molecular. Professor, geometria, eu sei o que é geometria. Geometria eu sei que vem da matemática e na verdade eu sei que são as formas geométricas das figuras, né? Tipo um triângulo, um círculo, um quadrado e por aí vai. Então, nesse caso, geometria molecular, então, o que é que tem a ver com a matemática? Tem alguma a ver com uma coisa a ver com moléculas e formas geométricas? Sim, exatamente. Geometria molecular estuda as formas geométricas das moléculas. Professor, e as moléculas têm formas geométricas? Sim, claro. Claro que tem. Aqui as formas geométricas. Ah, beleza. Professor, então me fala aí uma coisa. Essa forma, eu tenho basicamente cinco formas geométricas, certo, gente? Eu tenho aqui a primeira forma geométrica, que é a forma parecendo um triângulo, certo? Observe que eu tenho um átomo central aqui, né? Essa molécula aqui, eu tenho um átomo central e tenho três átomos ao redor, três átomos periféricos, certo? Então essa molécula é formada de quantos átomos? Um, dois, três, quatro átomos, sendo que tem um átomo central aqui, certo? Aqui são as ligações químicas, né? Que nós já aprendemos em ligações químicas. Quem tiver dúvida pode falar comigo, certo? Então vamos lá. Essa primeira forma de representar geométrica é a forma chamada trigonal plana. Professor, trigonal plana? Exatamente. Trigonal plana. Vou até escrever aqui, ó. Trigonal plana. Essa é a primeira geometria que nós vamos ver aqui hoje. Professor, essa geometria por que trigonal plana? Porque se você fechar aqui, ó, gente, parece o que? Um triângulo. Ó pra cá. Não parece um triângulo? Então é trigonal plana, certo? Ah, professor, mas como é que eu faço para saber se uma molécula é trigonal plano, se é outra geometria? Nós vamos ver. Primeiro estou apresentando a você as geometrias. Eu vou te ensinar o passo a passo como chegar aqui. Bom, a outra forma geométrica é essa em que eu tenho um átomo no centro, né? E quatro átomos ao redor. Essa molécula tem um, dois, três, quatro, cinco átomos, certo? Essa daqui eu vou chamar de tetraédrica. Geometria tetra. Tetra é de 4, né? Tetra significa 4. O Brasil já foi tetracampeão, 4 vezes campeão. Tetraédrica. Tudo bem, gente? Existe essa geometria também que eu vou chamá-la de que, se vocês fecharem aqui, ó, vocês vão ver que isso daqui parece o que, gente? Uma pirâmide. E aqui o topo da pirâmide, certo? Então eu vou chamá-la de geometria o que? Piramidal. Ok? Professor, e essa daqui? Essa daqui, observe o seguinte. Observe que ela tem uma aberturinha aqui, certo? Eu tenho duas retas. Não sei se na matemática vocês sabem que duas retas elas podem formar uma abertura, certo? Uma abertura assim, ou então uma abertura pequena, uma abertura grande, maior, até formar o que? 360 graus. Essa aberturinha eu vou chamar de ângulo, certo? Então, por ele ter uma aberturinha assim, ser duas retas, né? Eu vou chamar essa geometria de angular,
certo, gente? Então, temos a geometria 1, a segunda geometria, aqui foi a terceira, aqui é a quarta geometria e aqui é a quinta geometria, certo? Essa quinta geometria, observe que aqui não tem nada, né? Como se tivesse só uma linha aqui. Não tem outra linha aqui para formar um ângulo, nem quatro ligações para formar tetraédrica, nem três para formar trigonal plana, né? Então, como só tem uma linha, aqui eu vou chamar de geometria o quê? Linear. Professor, essa daqui também é uma linha, né? Eu vou chamar de linear. Ok, gente? Então a geometria linear pode ser formada por dois átomos ou três átomos. Três átomos também pode formar geometria linear. Ah, professor, três átomos pode formar? Sim, pode formar geometria linear. Espera aí. Mas esse aqui eu tenho três átomos e aqui é angular, porque aqui eu tenho três átomos e é angular e aqui eu tenho três átomos é linear. Nós vamos ver na hora de construir essas geometrias, certo? Aqui são moléculas genéricas que eu estou utilizando para a gente fazer qualquer geometria, certo, gente? Ok, agora vamos lá. Como é que eu vou descobrir? Como descobrir a geometria da molécula? Como é que eu faço para descobrir? Vou colocar um papel aqui para... Bom, tem o passo a passo para saber a geometria da molécula, certo? Se vocês seguirem esse passo a passo, vão conseguir. Primeiro passo, você tem que fazer a fórmula de Lewis, certo? Lewis fez uma fórmula para determinar, para fazer a ligação química das moléculas covalentes, certo? Eu já mostrei lá para vocês no outro material. Eu vou, se tiverem com dificuldade, tem um vídeo, um canal que eu fiz no YouTube e botei lá ligações químicas. Depois eu mando para você o link ou então vou deixar na plataforma o link. Bom, fazer a fórmula de Lewis. Professor, eu não sei fazer a fórmula de Lewis. Como é que faz a fórmula de Lewis? A fórmula de Lewis está aqui, ó, gente. Para quem não conseguiu entender, essa é a fórmula de Lewis, né? Aqui é o passo a passo para fazer a fórmula de Lewis. Colocar elétrons de valência no átomo central. Depois, coloque os átomos restantes em torno do átomo central. Cada átomo com seus elétrons de valência. Calma, gente. Calma, calma. Eu vou explicar isso detalhado. Só tô lendo aqui, vou te explicar. Aí depois ligue, né? Ligar o que? Solteiro com solteiro caso. Vou mostrar isso. Então aqui é a primeira regra para fazer a geometria, né? Fazer isso, a fórmula de Lewis. E segundo é o que? Conferir a geometria usando a teoria das repulsões, certo? Vou te explicar isso direitinho. Vamos lá, vamos fazer na prática para a gente entender. Nós temos aqui algumas moléculas, um exercício para a gente fazer, certo? Temos aqui algumas moléculas. NH3, CO2, BH3, certo? Vamos fazer a geometria dessas moléculas. O NH3, vamos lá. Qual é a regra? Como é? Primeiro eu vou fazer o que? Cadê a regra? Primeiro eu vou fazer a fórmula de Lewis. Como é a fórmula de Lewis? Primeiro passo da fórmula de Lewis. Primeiro passo. Coloque os elétrons de valência no átomo central. Certo? Então vou pegar o átomo central e colocar elétrons de valência. O que são? Primeiro, o que é átomo central? Átomo central geralmente é o que está em menor quantidade, certo? Quem é o que está em menor quantidade aqui? NH3. Eu tenho 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Quem está em menor quantidade? Nitrogênio, certo? Então ele é o átomo central. Vou pegar ele, ó. Nitrogênio, certo? E vou pegar ele e fazer o que? Coloque elétrons de valência no átomo central, ó. O que é que eu vou fazer? Colocar os elétrons de valência. Professor,
O que são elétrons de valência? São elétrons da última camada. Como é que eu sei quais são os elétrons da última camada? Lembra lá de tabela periódica, gente. Olha lá, o nitrogênio, ó, na tabela periódica, ele é da família, ó, 1A, ó, vamos lá, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. O nitrogênio está na família 5A. Tem quantos elétrons na última camada? Ou seja, na camada de valência, 5. Como é que eu faço, professor? Assim, ó, distribuindo, ó, circulando, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, aqui tem 2. Pode, pode. Se tivesse 6, eu continuaria circulando. Se tivesse 7, continuaria circulando. Ok? Distribuir os elétrons de valência. E agora? Eu vou pegar o que? Coloque os átomos restantes em torno do átomo central. Certo? Ó. Em torno do átomo central. Só que eu vou pegar os átomos restantes, né? Coloco os átomos restantes. Quem é que restou? Já peguei o nitrogênio. Faltou o quê? Faltou 3 hidrogênios. Certo? Eu vou colocar aqui. Não. Qual é o esquema? O esquema é eu colocar perto de onde? Perto de onde tem elétron solitário. Tem elétron solitário aqui? Tem. Aqui é elétron solitário? Não. Tá o par de elétrons. Ele não tá sozinho, ele tá ao par. Ele já tem o par dele. Então, cada átomo restante eu vou colocar perto de um elétron solitário. Esse é o esquema, certo? Tudo bem, gente? Beleza. E depois distribuir, né, o elétron dele de valência. O hidrogênio tem quantos elétrons na última camada? Vamos lá. Hidrogênio é de que família mesmo? Família 1A. Então significa que ele só tem um elétron na última camada. Ok, gente? Então o hidrogênio só tem um. O outro hidrogênio também só tem um. Por fim, ligue solteiro com solteiro, casa. Como é que eu vou casar solteiro com solteiro, ó? Solteiro com solteiro, vou casar. Ó, uma ligação química. Solteiro com solteiro, casa. Solteiro com solteiro, casa. Ah, professor, é assim? É. E agora, professor? A geometria ficou assim? Não. Por fim, para finalizar, você vai conferir usando a teoria das repulsões. Como assim, professor? O que é que a teoria das repulsões fala? A teoria das repulsões fala que os elétrons e pares de elétrons, eles se distanciam o máximo possível, certo? E outra coisa, par de elétron fora da ligação. O que é par de elétron fora da ligação? Esse daqui. Ah, professor, aqui tem par de elétron? Tem. Aqui, um do nitrogênio e um do hidrogênio. Só que eles estão dentro da ligação. Par de elétron fora da ligação tem muita repulsão. Então ele vai repelir, ele repele os outros elétrons que estão ao redor. Ele empurra, ele é muito espaçoso. Ele é muito, digamos assim, ele é muito espaçoso, entendeu? Ele toma muito espaço, aí vai empurrar. Quando ele empurra, esse par de elétron vai descer e esse daqui também vai descer. E a geometria vai ficar assim, ó, gente. N e ele continua aqui, só que ele empurra todo mundo, ele é muito espaçoso. Aí, ao invés de ficar assim reto, fica descido pra cá, né? Aí vai ficar assim, ó, gente. Professor, que geometria é essa? Vamos lá. Que geometria é essa, gente? É essa de cima? Não é. É essa daqui tetraédrica? Não tem nada a ver. Qual geometria é essa? Piramidal. Observe o par de elétron aqui, o par de elétron, tá vendo? O par de elétrons está fazendo com que essas ligações desçam ao invés de ficar retinha. Ok, gente? Então essa geometria é o que? Piramidal. Ok?